Olá, YouTubers. Olá, irmãos. Tudo bem? A paz do Senhor. Hoje eu gostaria de tratar sobre um assunto muito importante nos tempos atuais, que é sobre a perda, né? Como você lidar com a perda, né? Com a perda na sua vida, com a perda de algo, como você trabalha esta perda, né? Nós sempre fomos instruídos a sempre termos o sucesso, a sempre alcançarmos o êxito, né? Mas nós sabemos que na vida as coisas nem sempre são assim. Nós sabemos que na vida nem tudo é bonança. Nós temos tempestades também, né? Nem tudo é paz, temos a guerra, né? Nem sempre tem os acordos, mas há sempre o conflito, né? Nem sempre é luz, mas tem as trevas também. Ou seja, a vida, nós temos que compreender que ela é um ciclo. Ou seja, você sobe, você desce e você torna a subir. Isto é na vida de todas as pessoas, né? Isto funciona na vida de todos. Então, o ciclo da vida é um ciclo para todos. O que acontece na vida de um, acontece na vida do outro. O que um está passando, amanhã ou depois, outro também irá passar. Mas nós precisamos aprender a lidar com esse ciclo. Muitas vezes não estamos tão conscientes, né, desse ciclo, da manifestação desse ciclo, né, nas nossas vidas, de forma que muitas vezes quando nós estamos descendo, nós não reconhecemos que precisa haver essa descida para também haver o retorno, né, da subida novamente. Mas a forma como nós trabalhamos essa descida é muito importante para que nos ajude também a subirmos novamente. E precisamos aprender a lidar com isso. Então, nós temos que aprender a lidar com as perdas, né? Nós temos que aprender a lidar com a descida, né? Como é que você lidar, no caso, na perda, eu quero dizer, de um familiar, na perda de um relacionamento, na perda de um objeto, na perda de um emprego. A pessoa precisa saber como lidar com esta perda. Interessante no ser humano que muitas vezes, ao lidar, quando essa situação ocorre na sua vida, ele sente dois sentimentos, né? Que isso daí ocorre com todos. Primeira coisa é o sentimento da culpa. Quando você sofre uma perda, a primeira coisa é o sentimento da culpa. Porque você para e você pensa, ora, se eu tivesse feito desta forma, se eu tivesse feito daquela forma, isso não teria ocorrido. Isso daí te leva a sentir, então, uma culpa. Que você se tornou culpado daquilo que lhe aconteceu. Você se tornou culpado da perda a qual você sofreu. Então, esse tipo de raciocínio que ocorre com muitas pessoas leva a ter a culpa. Há outro sentimento também que leva as pessoas a terem em relação à perda, é o sentimento de ódio, onde a pessoa pode dizer, olha, eu não teria terminado tal relacionamento se tal pessoa não tivesse feito isto. Eu não teria perdido o meu emprego se tal pessoa não tivesse feito aquilo. Eu não perderia tal objeto se não ocorresse isto comigo. Então, por isso, eu odeio aquela pessoa, eu odeio aquele objeto, eu odeio aquela situação. Isso daí ocorre com todos nós, tanto o sentimento de culpa quanto o sentimento de ódio em relação a uma perda. Por quê? Porque nós não sabemos como trabalhar estas perdas, né? Uma coisa muito interessante para pensarmos, né? O que nós devemos fazer, né? Nós devemos trabalhar essa perda de uma forma muito interessante. Por quê? Porque quando sofremos uma perda, nós muitas vezes temos tendência, principalmente num relacionamento, de não queremos o presente dado por aquela pessoa
né? Nós queremos devolver ou queremos desfazer daquilo que foi dado pelo outro, porque aquilo não substitui o outro e aquilo me faz lembrar do outro, né? Então, esse sentimento se torna na vida de todas as pessoas, né? Qualquer pessoa, às vezes, na quebra de um relacionamento, ou às vezes quando perde um emprego, às vezes aquilo que ele tem, que ele ganhou, que lembra aquilo que ele perdeu, muitas vezes ele não quer saber mais daquela coisa porque aquele objeto ou aquilo que lhe foi dado lembra aquilo que ele perdeu, né? Isso daí ocorre muito, principalmente na fase da adolescência, né? Na quebra de relacionamentos ocorre, né? Não quero mais essa sandália, não quero mais esse vestido porque aquela pessoa me deu, porque não substitui aquela pessoa. Então, nós temos um certo tipo de comportamento. Isso não só na adolescência, mas na fase adulta também, nós temos também esse tipo de comportamento. E por que isso ocorre muitas vezes em nossas vidas? Porque nós não sabemos lidar com a perda. Isso está muito relacionado ao nosso passado, está relacionado à nossa infância, né? Quando nós perdemos algum objeto, quando o menino perdeu o carrinho, como ele lidou com aquela perda, quando a menina perdeu aquela boneca, como ela lidou com aquela perda. E muitas vezes há sempre a disputa entre os irmãos, onde os pais, né, interagem, mediam a situação, né? E isso daí é muito importante na infância, porque ensina a cada um de nós, conseguirmos lidar com aquilo que nós perdemos. E quando isso não é bem trabalhado na infância, nós costumamos ter as mesmas reações quando nós então nos tornamos adultos. Então, nós precisamos aprender agora como adultos, né? Se não foi trabalhado isso anteriormente, precisa ser trabalhado hoje e aprender a lidar então com essas perdas. Ora, como que eu começo a trabalhar então em relação à perda? Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é nos desligar emocionalmente daquilo que se foi perdido, né? Daquele relacionamento em que foi quebrado. Não há mais o vínculo, não há mais o laço. Então isso precisa ser quebrado emocionalmente. As emoções enraizadas em nossas mentes, isso daí é que produz em nós a raiz de amargura. Por isso que Paulo disse que nenhuma amargura brotando dentro de vós vos perturbe. Porque essas emoções enraizadas dentro de nós, isso perturba não somente as nossas vidas, mas nós contaminamos ou perturbamos aquele que está ao nosso lado. Então isso precisa ser trabalhado. Como eu trabalho? Através da autorização. A partir do momento que você tem uma perda, você deve se autorizar a ter aquela perda. Ou seja, eu perdi o emprego, eu autorizo que meu patrão tenha me mandado embora. Eu perdi aquele relacionamento, eu autorizo que a outra pessoa vá embora e viva a vida dela. Para quê? Para que eu possa viver a minha vida, para que eu possa me autorizar a ter uma nova oportunidade. Um fato interessante que nós temos que aprender, principalmente na passagem da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é referente à história de um homem muito importante na Bíblia, a qual é Jó. Vocês lembram da história de Jó? Jó tinha os seus filhos, tinha o seu lar, tinha a sua casa, tinha tudo estruturado. Mas houve uma consequência na vida de Jó, né, uma provação, que levou ele então a perder tudo quanto ele tinha, tudo, né? Suas criação, perdeu seus filhos, perdeu sua casa, perdeu tudo quanto tinha, até a sua saúde ele perdeu, né? E um fato interessante é que mesmo Jó, quando ele tinha tudo, mas dentro do coração dele existe uma parte que ele diz: aquilo que eu temia, isto me sobreveio. Ou seja, de certa forma, Jó já trabalhava no seu coração, sabendo que a vida existe um ciclo. Quando temos tudo, podemos perder, mas podemos reaver tudo novamente. Isso foi bem trabalhado na vida de Jó e serve de exemplo para nós.
ele soube se autorizar aquela perda, ele soube autorizar que Deus fizesse aquilo, mas também ele se autorizou também a receber de Deus uma bênção por aquilo. Por isso que Jó disse, e ele menciona, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que no final da vida dele, ele recebeu em dobro tudo quanto que ele tinha. Por quê? Porque a partir do momento que você autoriza que isso aconteça, que você autoriza que as coisas, o ciclo da vida ocorra na sua vida, você também se autoriza que mesmo que você desça, você irá subir novamente. E ele deixou o exemplo para cada um de nós. Nós não podemos ficar, na psicanálise, chama-se esse tipo de perda como um luto. O que é um luto? O luto é uma perda de alguém, uma perda do ente querido, a perda daquele que gostamos, a perda do relacionamento, a perda do emprego. Tudo isso é considerado na psicanálise como um luto. E precisamos saber aprender a lidar com este luto, com aquilo que perdemos, com aquilo que valorizamos. Não podemos enraizar dentro de nós o sentimento nem de culpa e nem de ódio, mas a autorização da vida, de que a vida é um ciclo. Queira ou não, eu não tenho como evitar o ciclo da vida. O ciclo ocorre para todos. Assim como o sol nasce, o sol desce, mas torna a subir novamente, assim é o ciclo na vida de todos os seres humanos. O que eu preciso fazer é não ficar nesse luto congelado, não ficar nessa emoção congelada de que nem de culpa e nem de ódio. Porque a partir do momento que eu fico nesse luto congelado, nessas emoções congeladas de culpa e de ódio, eu não autorizo mais nenhuma oportunidade, nem de novos relacionamentos na minha vida, nem de oportunidades para novos empregos, para novas conquistas na minha vida, enquanto eu fico preso a isso. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos autorizar e precisamos então seguir em frente, sabendo que assim como descemos, nós também iremos subir. E uma coisa muito importante que tem esse trabalhar na nossa vida de nós descermos é nós destruturarmos ou desvalorizarmos um pouco o nosso eu, ou seja, o nosso ego, e dar abertura para o si mesmo, para que manifeste em nós a nossa consciência em si, o divino em nossas vidas. Então, guarde esse ensinamento e comece a trabalhar a partir de hoje na sua vida de uma forma diferente. Diante de uma perda, autorize para que aquilo aconteça, para que outras oportunidades sejam dadas e quando apresentada diante de você, você possa recebê-la e possa ser muito bem-aventurado. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, não deixe de se inscrever, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Obrigado.